Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Esther. É um ano de frutificar. A gente sabe que para se dar frutos de uma árvore, ela precisa estar num solo e criar raiz nesse solo. Senão ela nem se mantém de pé, nem cresce, nem se desenvolve e nem pode dar frutos. Porque é através da raiz que ela tira os nutrientes necessários da terra para ela crescer, para ela se desenvolver e para produzir frutos. Então eu quero nessa manhã, através da vida de Mardoqueu e de Esther, falar sobre 3 tipos de solo em que eles estavam enraizados e que nós, como filhos de Deus, também precisamos estar enraizados nesses 3 tipos de solos, para que nós possamos viver pela fé e para que nós possamos dar frutos, não frutos temporários, mas frutos que vão permanecer, porque os frutos, através da vida de Mardoqueu e de Esther, que eles produziram, além de salvar o seu povo, guardar o seu povo, que aí está o povo de Israel, vocês sabem disso, né? Abençoou a nação, fez com que eles não morressem. Então, como é importante nós estarmos enraizados em 3 tipos de solo que eu quero falar aqui nessa manhã, que eu tenho certeza que talvez você já esteja enraizado, mas você vai se conscientizar como é importante você manter, sabe, esses 3 tipos de solo na sua vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, né, no livro de Esther, no capítulo 2, e eu só vou ler o versículo 9 e o 10, que a maioria dos cristãos conhecem a história de Esther, da rainha Esther, né? Uma menina órfã de pai e mãe, e que foi levada para o reino da Pérsia como escrava. E ela foi levada junto com seu primo Mardoqueu, que cuidava dela, e lá eles chegaram para ser escravos. Então a primeira coisa que eu aprendo, né, é que o título de escrava e a situação de ser órfão de pai e mãe não interferiu no propósito que Deus tinha para a vida de Esther. Então a primeira coisa que eu quero que você aprenda: não deixe que a sua origem, não deixe que o seu histórico que você está vivendo agora possa ser de dor. Talvez você foi rotulada desde a sua infância, nada vai dar certo para você, você não presta para nada, você é uma pessoa difícil, eu não sei porque que você nasceu, talvez você não teve pai, não teve mãe, foi dado para adoção. Eu já atendi pessoas que foram achadas até no lixo, mas você pode ter vindo do lixo, mas Deus faz de sair do lixo para o luxo. Eu já vi isso. Deus faz pessoas que pensaram assim, que Satanás, ela vai sair do lixo, e Deus vai pegar esse lixo, porque Deus é um Deus de transformação e de mudança. Sabe? E Ele tem o poder de trabalhar com a superação. É isso que você tem que entender. Então, Esther não deixou que a sua origem, né, ela foi levada como escrava lá para o reino da Pérsia. Ela não tinha pai nem mãe. Olha que trauma, uma menina nova, cuidada por um primo. Mas ela não deixou que a sua origem e as circunstâncias da sua vida afetassem no propósito que Deus tinha para a vida dela. Com certeza, Esther teve um bom fundamento. Teve uma criação onde ela criou uma raiz no fundamento de que era a filha de Deus. E como judia e como todo judeu entendia, porque lá em Deuteronômio 6,4, Moisés deixou uma ordenança para os pais, falando assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e fale disso para os seus filhos, ao deitar, ao levantar, ao passear. Viva esse Deus na sua vida como exemplo o tempo todo e fale disso para os seus filhos, onde vocês estiverem.
Amem somente esse Deus, o único Deus verdadeiro, o Yahvé. Adorem somente a esse Deus. E vocês vão ver as promessas de Deus na vida de vocês. Então, Esté tinha esse fundamento. E não se deixou levar pelo complexo de ser escrava, pelo sentimento de inferioridade, pelo trauma de não ter tido pai e mãe para estar com ela lá na Pérsia. Então, é muito importante. Ela foi enraizada na palavra de Deus. Ela conhecia quem ela era, o propósito. Então, a primeira coisa que eu entendo, se você quer ser uma pessoa de fé, você tem que conhecer as promessas de Deus para você. E elas estão aqui. E você tem que viver de acordo com as promessas de Deus, colocando a sua fé em ação. E a nossa fé vai ativar algo muito importante na nossa vida, que é a nossa visão. A visão da eternidade. Eu não vivo de acordo com aquilo que eu estou ouvindo. Eu vivo de acordo com aquilo que eu sei que Deus tem para mim no meu futuro, na minha eternidade. E ela vivia de acordo com a visão daquilo que ela aprendeu, do que Deus tinha para a sua vida e para o seu povo. Deus tem uma visão e um propósito específico para cada um aqui, porque nós somos seres singulares. Mas Deus tem uma visão e um propósito para o povo dele nessa terra, que um dia nós vamos reinar com ele. Então você tem que viver pautada, sim, numa visão que Deus tem para você, num propósito, mas acima dessa visão e propósito que Deus tem para você, você tem que viver pautado na visão e propósito que Deus tem para o seu reino, e que você vai fazer parte desse reino. Então não importa o que você esteja vendo, a nossa maior visão tem que ser a visão da eternidade. Eu vou reinar com Cristo nessa terra. Essa visão da eternidade tem que estar acima da sua visão que você tem aqui nessa terra. Porque a gente tem que ter a visão para a gente nessa terra, sonhos, né? Sonhos de se formar, de ter uma profissão, sonhos ministeriais, né? Sonhos, sim, isso é importante. Você tem que viver de acordo, colocar sua fé em ação nisso. Mas a nossa maior visão, a visão que tem que estar acima disso, é a visão de que um dia a igreja de Cristo vai reinar nessa terra e você vai estar junto com a igreja. Você crê nisso? Então, coloque a fé em ação. E foi por isso que Esther se sujeitou a tudo aquilo que ela passou ali. Ela falou, isso aqui é momentâneo, eu estou como escravo aqui, eu sei que Deus me trouxe para cá, tem um propósito. Você não vai a lugar nenhum onde Deus te coloque que não seja para cumprir um propósito. É isso que você tem que entender. Por isso, onde Deus te colocar, dê o seu melhor. Haja com excelência. Mesmo que ainda não é o lugar que Ele falou. Ainda não é, Ele só está te fazendo treinar. Para tu chegar lá, ter sabedoria, ter discernimento espiritual, ter espírito de revelação. E como é que você vai adquirir isso? No treinamento até chegar onde Ele quer. Deus tinha um treinamento para Esther. Para ela chegar a ser rainha, ela iria resolver um assunto vital para o seu povo. Ela teria que ser uma mulher com muito discernimento espiritual, com muita maturidade para não se precipitar diante de um rei. Ela teve que ser treinada porque ela não foi criada num reino. Ela teria que aprender o protocolo do reino. Ela teria que aprender as regras do reino. Eu fico muito preocupada quando eu vejo alguém que mal se converte e já quer fazer tanta coisa no reino sem conhecer o protocolo. E cuidado que as redes sociais estão aí, o Instagram estão aí, pessoas que têm, sabe, falar bem, que tem oratória, mas que não tem vida. E aí leva milhares de seguidores, desmorona os milhares de seguidores. O reino tem protocolo. O reino tem princípio. E Esther, Deus tinha uma grande missão. E ela nem sabia, ela chegou como escrava e ela ia terminar como rainha. O importante não é como você chegou aqui. O importante é o que Deus vai fazer na tua vida. Aqueles que pensam, chegou aqui o fulano de tal, não presta para nada, é isso e aquilo. Chegou aqui a fulana de tal. Quem pensa que não presta para nada, mas obedeça o protocolo.
Crie raiz. Crie raiz, obedeça o protocolo. Se submeta a Deus. Se submeta aos seus pastores. Sabe? Aprenda a esperar o tempo. Porque hoje todo mundo quer enriquecer da noite para o dia. Hoje todo mundo quer ficar famoso da noite para o dia. E estão fazendo horrores. E adoecendo pessoas. E mentindo para pessoas. Falando uma coisa que não vive. Esther teve que conhecer o protocolo. E quando houve aquele edito que Vasti não quis obedecer o protocolo, eu não vou entrar na vida de Vasti. Não obedeceu, deixou de ser rainha. E o rei a amava. Diz que ele ficou alguns anos em depressão. E aí os conselheiros dele falaram: não, vamos escolher uma outra moça nesse reino. Vamos fazer um edito que o rei quer se casar. E vamos chamar as meninas para virem para um tratamento. Porque para se casar com o rei, amadas, tem tratamento, tá? Tem que ter tratamento. E ele trata como ele quer, não reclama não. Passa pelo tratamento sem reclamar. Porque a murmuração radia, você chega lá no trono. Sabe? E aí, Mardoqueu falou: Esther, você vai entrar para esse concurso. Se prepare. Todas as vezes que você se prepara para algo no mundo espiritual, o inimigo também vai se preparar para tirar você do seu objetivo. Esther se preparou durante quanto tempo? 1 ano. O que eu disse, tem pessoas que mal chegam, já querem sentar na frente, né? Já querem estar aqui em cima falando. Nem passou pelo tratamento. Pode ser muito inteligente, pode ter uma boa oratória, mas você vai ter que passar pelo treinamento. Esther, para chegar a ser rainha, 1 ano de tratamento. E um tratamento de beleza, que não pensa que era só massagem leve, não. Porque o rei era exigente. O rei tinha que ter a essência do cheiro que ele gostava, a pele como ele gostava. Então era um tratamento de beleza. Quem já aqui já passou por tratamento de beleza, né? Tem uma massagem que a gente faz, que quando vai lá na celulite dói, não dói? Quando aperta ali, Então, tinha uma dieta especial, tinha toda uma preparação. Mas Esther se submeteu. Você quer se submeter ao tratamento de Deus? Se submeta. Você vai sair muito melhor do que você é agora. E vai alcançar a posição que Deus tem para você. Mas tem gente que não quer se submeter ao tratamento de Deus. Começa o tratamento, ele vai suportando. Daqui a pouco, não aguento mais não, desiste, sai da igreja. Aí coloca defeito em pessoas, defeito nas coisas, mas não sabe que é ele que não está suportando o tratamento. Esther se submeteu. E aí, ela foi lá para o local para começar o tratamento. E ela chegou lá, ela tinha tudo para ser depressiva, revoltada, estava ali como escrava, porque ela como menina, como moça, ela idealizou talvez se casar, ter filhos, né? Talvez não idealizou ser esposa de um rei. E eu vou dizer, não era um rei novinho, gente, era um rei já idoso. E um rei mulherengo, né? Às vezes Deus te chama para você fazer coisas e você quer escolher como vai ser. Se Deus te chamou, se submeta ao que Deus quer. Não fica dizendo, eu vou, Deus, mas eu quero assim, 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 não. Se submeta ao que Deus quer. Vocês estão me ouvindo? Estou falando para mim também. Vocês acham que eu gostaria que meu marido estivesse à frente disso? Não. Porque a gente sabe os riscos, a consequência, né? Eu estou lá vendo o que está acontecendo. Mas eu quero te dizer uma coisa aqui nessa manhã. Deus tem algo específico com você. E se você tem a convicção que é Deus, não se preocupe. Aprenda a confiar em Deus.
Que a nossa grande dificuldade é confiar, é abrir mão dos nossos desejos, daquilo que a gente quer e deixar nas mãos de Deus. E foi o que Esther fez. Quando eu leio aqui, eu fico, meu Deus, uma moça, talvez ela quisesse casar, ter filhos, ter a sua casa, não querer nem ser rainha num reino que ela nem conhecia, tudo. Mas ela se colocou à disposição e foi para aquele lugar, para concorrer, e ainda ia concorrer. Não, quando fala em concorrência, já fala que não é uma coisa fácil, que vai ter disputa. Irmão, a Bíblia diz que o céu vai ser ganho facilmente. O céu vai ser ganho à força. Você tem que se esforçar, porque Satanás está doido para te tirar do reino de Deus. E aí diz que Esther se colocou à disposição. E olha o que aconteceu. O capítulo 2, versículo 9 diz assim, que quando ela chegou lá, a moça lhe pareceu formosa, cheia de graça, e alcançou o favor diante de Regai, lá do eunuco, né? Por isso Regai se apressou em dar-lhe os produtos de beleza e alimentação especial. E também lhe deu 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu. Quando eu li isso aqui, eu falei, não precisa se preocupar, irmão. Se Deus te prometeu algo e você está vivendo algo que você não está entendendo, Deus vai colocar pessoas especiais na tua vida. Deus vai te levar para lugares especiais. Você tem o favor de Deus, você tem a graça de Deus na sua vida. Domingo o pastor pregou sobre a graça. Quem tem a graça de Deus tem o favor imerecido, tem a presença de Deus. Não importa o que esteja atravessando, você vai ter a bênção, porque Deus vai colocar pessoas a teu favor. Deus vai abrir porta, Deus vai realizar um milagre, Deus vai fazer o impossível. Aquilo que é impossível, Deus vai fazer por você. O importante, a fé é você dar o primeiro passo. É você dar um passo de cada vez. Esther foi. Será que Esther não foi com medo? Claro que foi, gente. Era uma cultura diferente, tudo diferente. Ela ia ter que aprender um protocolo de um reino. Eles foram escravos no Egito. Ela veio de família que era escrava. E ela foi como escrava. Ela sabia era ser escrava. Ela ainda não tinha mente de rainha. Mas ela se sujeitou. E nós éramos escravos do pecado. Mas quando nós confessamos Jesus, nós nos tornamos sacerdotes e sacerdotisas reais. E é por isso que a gente tem que ler o protocolo, tomar posse desse protocolo, para a gente começar a aprender a ter posição de rei e rainha, porque nós vamos reinar com o rei nessa terra. É a trajetória de Esther. E aí diz que deu os melhores aposentos do Harém, a melhor casa. E o segredo está aqui no versículo 10. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua parentela, pois Mordecai, o seu primo, lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. E Mordecai passeava todos os dias diante do pátio do Harém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. Eu vejo a pessoa de Mordecai numa tipologia como o Espírito Santo. Talvez Deus te mandou fazer algo, você pensa que está sozinha. Ah, não tem uma mãe, não tem um pai, não tem uma amiga, não tem ninguém. Mas você tem a presença do Deus Espírito Santo te olhando com olhos como chama de fogo. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Esther não estava sozinha, Mordecai estava lá, procurando saber. E ela estava sendo protegida por Deus, porque quando ela chegou, ela tinha graça. Seja cheia da graça de Deus, irmão e irmã. Onde você chegar, você vai fazer a diferença. Não importa o lugar. Quando você tem a identidade de filho e filha de Deus, você tem a graça. E onde você chegar, você vai atrair as pessoas. Foi o que aconteceu com Esther. Se preparou logo 7 moças diferentes e uma casa especial para ela. Deus já estava trabalhando o emocional de Esther, o espiritual. Ali ela já começou a ver a mão de Deus. Aí ela, quem tem discernimento espiritual, já começa a ver, peraí.
Ninguém foi para o lugar que eu fui. As outras mulheres estão tudo em outro lugar. E eu vim para uma casa especial diferente. Estou com pessoas diferentes. Cuidado. Quando Deus começar a cumprir a promessa dele na sua vida, não fica besta, não. Deus vai treinar a nossa humildade. Deus vai treinar a nossa obediência. Ali, Esther já poderia ficar toda metida, né? Cara, eu era uma escrava, cheguei aqui, estou com as meninas diferentes, as melhores. Estou no melhor quarto. Não é que eu sou eu mesmo? Não é que eu sou boa mesmo? Não. E eu sei que Esther honrava a Deus, porque ela honrou Mordecai. Que Mordecai deu uma ordem para ela. Qual foi a ordem que eu li aqui? Esther, você vai ficar em silêncio. Você não vai falar quem você é. Então ela não deixou subir para a cabeça aquele momento. Tem irmãos que, pessoas, né? Estou conjecturando na igreja que Deus faz uma promessa e aí começa o cumprimento. Aí recebe um título, já fica besta. Recebe uma posição financeira melhor. Já não fala mais com os outros. Já pensa que é ele. Não é você não, é Deus fazendo na tua vida. É Deus fazendo na minha vida. Não perca o caráter de Cristo, não perca a tua essência. Esther não perdeu a sua essência. Simples, cheia de graça, se submeteu ao tratamento e não falou quem ela era. Só falou na hora que Deus mandou. Não começa a contar prosa antes do tempo, não. Sabe? Eu aprendo quantos ensinamentos a gente tira da vida de Esther. Aí, o primeiro solo que eu aprendo que Esther foi enraizada foi no solo da intimidade com Deus e da obediência a Deus. Você está enraizando a sua árvore, que é a sua vida, na intimidade com Deus, na obediência a Deus? Se você estiver enraizado nesse primeiro solo, que é o solo da obediência e da intimidade com Deus, você vai reinar com Cristo nessa terra. Você vai ver as promessas de Deus se realizarem na sua vida na hora certa e no momento certo. Tudo que Mordecai ordenou a Esther, ela obedeceu. Não fale. E eu aprendo um segredo muito grande com a vida da Esther, que a gente precisa ter, como cristão, ter hoje. O segredo da sabedoria do silêncio. Eu fiquei imaginando, ontem eu estava lá na reunião de pastores, eu estava falando sobre esse detalhe da vida de Esther. Imagina, você já foi em salão de beleza? Eu vou, né? Eu ia, eu quase tinha uma menina que vai lá em casa. Mas às vezes eu chegava no salão de beleza, eu escutava da vida de todo mundo uma falação, as mulheres se abrem, falam, ali é uma catarse, né? Elas chegam. Aí eu fiquei imaginando Esther estava assim, tipo num salão, né, fazendo tratamento de beleza. Aquela mulherada devia ser uma falação, porque é isso, meu pai era isso, minha mãe era aquilo, porque eu estou aqui. E Esther calada. Só falava o essencial. Não falou quem ela era. Cuidado, não fica falando da tua vida para todo mundo não, tá? Satanás está aí, ó. Ouvindo tudo que você fala. Nós temos que ter segredos com Deus. Tem coisas que a gente fala para Deus que você tem que falar com a tua mente e orar em línguas, para que Satanás nem ouça. E quando você quiser orar altos alguns segredos com Deus, ora em língua estranha. Tem coisas na minha casa que eu ando orando em língua estranha, vou para o meu quintal, começo a orar em língua estranha, o vizinho olha assim, ele diz assim, essa mulher deve estar, ó. Mas eu estou falando meus segredos com Deus. Satanás não sabe. Você tem que ter segredos com Deus. O Salmo 25:14 diz, os segredos do Senhor são para aqueles que têm uma aliança com Ele, que têm intimidade com Ele. A esse Ele fará conhecer os seus caminhos. Tem intimidade. Você não tem que orar só aqui não. Onde você tem que mais orar é na tua casa. Onde você tem que mais orar é quando você está dirigindo lá no carro. Em vez de estar xingando quem está na frente, vai orando, bota o louvor e vai orando. Porque orar tem que ser... As horas certas não. A Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 5:17. Orai em espírito. As pessoas que tem... Elisete, eu não consigo orar sozinha. Você tem que aprender. Você tem que aprender a ter a tua intimidade, teu quarto de guerra. Né? Quem viu lá o filme Quarto de Guerra aprendeu. Né? Você tem que ter.
E é orar sem cessar, está dirigindo, está no trabalho, esteja ligada com Deus, esteja ligada. Porque a Bíblia diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a gente tem que vigiar. E para vigiar, eu estou orando, porque eu estou orando, eu estou ligada, eu estou desperta, sabe? Então esse foi um dos segredos de Esther. O primeiro solo dela foi esse. Estava enraizada num solo de intimidade com Deus e de oração, que vocês vão ver que depois, quando ela viu o edito, ela mandou orar e jejuar. Qual foi o segundo solo que Esther estava enraizada? O solo do serviço a Deus. Quem obedece a Deus e tem intimidade com Deus, entende que veio a essa terra para servir ao próximo. Por isso que ela se submeteu a casar com um homem que não era judeu. Um homem, um rei persa. Um homem mulherengo. Tinha várias mulheres. E ela era uma virgem pura, que foi talvez preparada e ouviu desde a sua infância. Olha, porque o judeu sabia da promessa de um redentor, que o Messias viria. E a maioria das meninas se preparavam para casar e ser mãe do Messias. Mas olha a intimidade que ela tinha com Deus. Eu não vou ser mãe do Messias, isso estou conjecturando. Mas eu sei que se Deus está mandando eu ir para esse reino, é porque Deus vai me usar nesse reino como algo muito especial para a chegada do Messias. Para que não impeça a chegada do Messias. Eu não vou ser a mãe do Messias, mas eu vou ser uma das que vai contribuir para a chegada do Messias. Você está entendendo que você está aqui, fazendo parte da noiva de Cristo, da igreja, e que você está contribuindo para o retorno do Messias, e para que outras pessoas se encontrem com o Messias? Ou você só está pensando em você? Porque a gente está vivendo num mundo altamente egoísta. Primeiro eu, segundo eu. Meu corpo, minhas regras, as feministas estão aí. Né? Um mundo altamente egoísta, individualista. Esther entendeu o solo de servir ao reino de Deus servindo pessoas. Esther entendeu o que Jesus falou para aquele povo, que os mandamentos se resumiam em duas coisas. Lá em Mateus 22, 37. Usou algumas palavras que Moisés usou em Deuteronômio 6,4. Ame ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. E ame ao seu próximo, como a ti mesmo. Esther exercitou isso. Ali ela amou mais o próximo do que a ela. Ela fez uma entrega, sabe? Em favor de algo que Deus queria dela. Até então ela talvez não entendesse que era pelo povo. Mas ela estava fazendo uma entrega pelo povo. Tem entregas na tua vida que Deus está pedindo que você não está entendendo nada. Mas se Deus pediu, faça, que você vai ver o resultado dessa entrega. Esther depois entendeu o resultado da entrega. Quando Mardoqueu fala para ela no livro de Esther, no capítulo 4, no versículo 16. Esther, você sabe que Amã lançou um edito para destruir os judeus. E você também é judia. E quem sabe se não é para esse momento que Deus te colocou aí nesse reino. Aí Esther entendeu. Realmente, agora eu entendi tudo. Até agora eu estava entendendo alguma coisa, agora eu entendi. Eu passei tudo isso, estou aqui com esse homem, sabe, nesse reino, que eles às vezes ficam um mês sem me chamar, porque chama outras. E eu estou aqui, queria ter casado, queria ter filho, mas Senhor, eu estou aqui, Senhor. Faça de mim o que tu queres. E aí nesse dia ela entendeu. Foi para esse momento que eu escolhi você para estar nesse lugar, porque eu tenho algo grande com você. Ô igreja, que a gente possa entender a nossa posição no reino. Que a gente possa entender o nosso chamado. Tem muita gente
sabe, saindo do chamado, querendo outro chamado. Mas se Deus te chamou para algo que talvez você faça assim, eu não tenho nem capacidade, eu tenho medo, eu não sei como vai ser. Se lance nos braços do Pai. Se coloque nos braços do Pai. Ele vai cuidar de cada detalhe da tua vida. E você vai ver no final, quando surgiu a vitória, foi Ele, é por Ele, é para Ele, é tudo para a glória dEle. Isso é que é lindo que Esté entendeu. Porque o que eu aprendo, que a gente tem que entender e estarmos enraizados nesse segundo solo, que é o solo do serviço. Você está aqui para servir. Ano passado foi o ano de servir, né? E foi o ensinamento que Jesus deixou no final da vida dele, quando ele se levantou da mesa e lavou os pés dos discípulos. E ele disse, eu não vim para servir, para ser servido, mas eu vim para servir. E para servir tem que levantar da mesa. Mas todo mundo só quer ficar sentado na mesa, né? Para servir você vai ter que levantar da mesa. E as pessoas hoje só querem ser servidas. Mas aprenda a servir, aprenda a se doar, que você vai ver a recompensa de Deus na sua vida. Esté serviu, se doou, doou seus sonhos, seus desejos, suas vontades, sabe? Servindo ali ao rei. Porque Deus tinha algo especial. Que a gente possa entender esse segundo solo, que é o solo do serviço a Deus. Do serviço ao próximo. E o terceiro segredo, para a gente finalizar, que a gente tem que estar enraizado no solo da comunidade. A igreja é uma comunidade. Por que o judeu não é destruído, gente? O antissemitismo já existe há muito tempo. O que eles estavam vivendo ali na corte do rei Assuero era o antissemitismo. Queriam destruir os judeus. Queriam matar os judeus. Por quê? Porque Satanás está por trás da história. Porque houve uma sentença que viria que iria esmagar a cabeça da serpente. Da mulher e da mulher daquele chamado quando foi escolhido Abraão. Abraão, Hebreus 12:12, em ti serão benditas todas as famílias da terra. De um hebreu, de um judeu, é a promessa. Então Satanás falou, que nada, eu vou matar esse povo, eu vou destruir. Ficaram escravos mais de 400 anos no Egito, saíram para Canaã, entraram nas terras e ali tiveram que lutar para conquistar, queriam matar, e já havia sempre perseguido pelos filisteus, pelos cananeus, pelos jebuseus. Sempre o povo de Israel é perseguido. E nós somos hoje o quê? O Israel de Deus. Então se prepare para as perseguições. Porque nós temos um Amã. Ali, na época do rei Assuero, se levantou Amã, ficou com ódio de Mardoqueu. Por que ficou com ódio de Mardoqueu? Porque Mardoqueu não se dobrava diante dele. O judeu não se dobra diante de seres humanos, de ídolos. Só adora a Deus. Porque esse foi o ensinamento que o povo aprendeu lá com Moisés. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, o Yahvé. Você não precisa ver, não precisa de bezerro, não precisa de estátua. E aquele povo, a fé deles era baseada em algo, sabe, em pontos de contato. Em momento nenhum do livro de Esté, você vê o nome de Deus aqui, vê? Mas Deus está agindo o tempo todo, não tem o nome de Deus aqui. Mas Deus, você não precisa ver Deus, não, você precisa sentir Deus na tua vida. As pessoas hoje querem ver para crer, né? Nós não. Paulo diz, eu não ando pelo que vejo, mas eu ando pela fé. Quem tem fé vê o invisível, crê no incrível e recebe o impossível. Você não precisa ver, não. Você vai conquistar aqui antes de ver. Quando Esté entrou naquele treinamento, ela já se viu rainha aqui. Ela já se viu rainha aqui e ela começou a agir como rainha. Ela seguiu os protocolos 1 ano para chegar lá diante do rei. Uma menina inocente, não precisou ver pornografia, não precisou ver filmes eróticos, não precisou ler 50 tons de cinza, não precisou ver baixaria nenhuma dessa área. O Espírito Santo é o nosso maior instrutor. Cuidado com o que você anda vendo.
que vai afetar a sua vida espiritual e emocional e física. Eu ouvi uma mensagem da pastora Edmé Williams, que é uma mulher muito inteligente e que teve já lá na Babilônia, morou no Egito, e ela disse que um dia ela orando, falou: Senhor, qual foi o segredo de Esther? Uma menina que só tinha um primo para lhe aconselhar, não tinha uma mãe, ninguém para lhe orientar. O que aconteceu? Aí o Espírito Santo falou para ela, e ela disse assim: eu acho que Esther fez uma oração, gente, ela contando para a gente. Sabe qual foi a oração de Esther? Senhor, coloca um cheiro em mim que mulher nenhuma tenha. Faça essa oração, você que é casada. Senhor, coloca um cheiro em mim que mulher nenhuma tenha. Pode ter uma mulher cheirosa lá naquele escritório, mas ele vai lembrar do meu cheiro e ele vai voltar para casa querendo me amar, querendo ter relação sexual abençoada, é comigo. Não é com a prostituta, não. E a mesma coisa, irmão, coloca aí, fala: Senhor, coloca um cheiro em mim que homem nenhum tem. Porque os perfumes, o cheiro atrai. A voz atrai, a roupa atrai e o cheiro. E aí diz que Esther fez essa oração. E funcionou. Que diz que Assuero falou: manda chamar Esther. E ele se apaixonou por Esther. Se apaixonou ao ponto de que quando estavam correndo risco de vida, Esther e seu primo e seu povo, ela chegou diante do rei. Olha como funcionou a sabedoria do silêncio. Quando ela estava lá, diante do rei, que ela deu um jantar para ele, ele falou: Esther, eu amo você, pede o que você quiser, pode falar o que você quiser. E nesse primeiro jantar, ela já poderia abrir a boca, não poderia? Mas ela manteve a sabedoria do silêncio. O discernimento espiritual falou: ainda não é a hora. Eu vou fazer um segundo jantar. Cuidado que Deus te promete algo e você já quer, quando tem a primeira oportunidade, de chegar falando: espera a hora certa. Peça ao Espírito Santo discernimento espiritual para você falar. Quer resolver um problema? Não chega, sabe, querendo resolver você. Peça ao Espírito Santo para te dar sabedoria, como você vai falar, como você vai agir, e que seja na hora certa para você receber a tua vitória. Eu conheço muitas pessoas que se precipitam na área empresarial, porque falam demais, não tem a hora certa para falar. Às vezes fala até segredos que ele tem, de coisas que ele cria, e ele fala e alguém pega a sua ideia. Eu vejo casamentos que se desfazem porque o casal não sabe esperar a hora certa, o momento certo para falar, para conversar. Querem num momento, num dia, resolver todos os problemas. Esther teve que esperar um outro jantar para resolver o problema que ela tinha, que era muito sério. Era um problema de vida e morte. Seu povo estava correndo risco de vida. E ela falou: não, eu não quero, não é hoje que eu quero. Se a outra, eu quero. Não, não é hoje. Eu quero dar um outro jantar. Que ela queria pegar aquele rei pela barriga, né? Que eles gostavam de comer, né? Gostava de festa. E aí, no segundo jantar, aconteceu algo inesperado. Numa noite anterior. Olha aqui. Gente, o Espírito Santo falou no meu coração: tem gente que perde a bênção porque se precipita demais no falar. Até para conquistar a bênção, você tem que ter calma. Sabe? Você tem que ter sabedoria. Porque ela poderia ter resolvido no primeiro, mas o Espírito Santo ensinando: não, espera o 2, segundo jantar. Tem mais um dia para você esperar. Por quê? Porque na noite anterior, Deus ia acordar Assuero e ia fazer ele ler as crônicas do reino. E ali, lendo as crônicas do reino, ele viu que alguém tinha salvo a sua vida, que queriam matá-lo. E ele falou: o que eu fiz para essa pessoa aqui que me salvou? Aí os conselheiros dele falaram: você não fez nada. E quem é que tinha salvo o rei da morte? Mardoqueu. Porque Mardoqueu ficava nas escadas do palácio, observando Esther. Sabe? O Espírito Santo Deus está te observando, tudo que você está fazendo, para te ajudar, para te abençoar, para te orientar na hora certa. E ali nas escadas do palácio, ele ouviu quando se levantou um motim para matar Assuero, 2 homens. E aí ele falou para Esther
Esther falou para o rei mandou anotar no caderno das crônicas, mas esqueceu e não beneficiou essa pessoa, que era Mardoqueu. Mas aí nesse dia Deus despertou, ele falou: o que eu posso fazer por esse cara que salvou minha vida? E aí está chegando quem? Lá, Amã, todo feliz, né? Para o jantar, porque foi convidado. Se você lê o livro aqui, eu estava lendo, diz que ele chegou em casa se gabando. Sabe agora onde eu jantei? Com a rainha Esther e com o rei. E ele já tinha feito o edito para matar os judeus. E aí diz que ele chegou se gabando: agora eu estou tal, agora tá, e eles vão morrer, esses judeus, porque ele ficou indignado que Mardoqueu não se dobrou diante dele. E aí, cuidado, você que é mulher, quando o teu marido chega com uma novidade, às vezes pode ser uma novidade boa ou ruim, cuidado com o que você fala. Porque o marido chegou com uma novidade ruim. Eu vou agora humilhar Amã, eu vou acabar com esse povo, que agora eu estou assim com o rei. Aí ela falou: ah é? Ah, então faz uma forca para matar Amã. E fez uma forca de 22 metros para destruir Mardoqueu. E quando ele chega para jantar, o rei pergunta a ele: Amã, o que eu faço por uma pessoa que me livrou da morte, que me abençoou? Ah, ele pensou que era ele. O feitiço virou contra o feiticeiro. Isso é um filme, né, gente? Isso dá um tremendo filme. Aí ele chegou e falou: gente, eu vou terminar. Aí ele chegou e falou assim: ah, bota no cavalo, bota um anel. Ah, é? Então você vai fazer isso com Mardoqueu. Pronto. É assim que Deus vai fazer com o teu inimigo. Vamos ficar de pé. É assim que Deus vai fazer com o nosso inimigo, que é Satanás. Os dias deles estão contados. Os dias deles estão contados na tua vida, na nossa vida. É ele que vai morrer na forca. Os dias estão contados. Vocês creem nisso? Vocês creem nisso, que os dias do nosso inimigo estão contados? Que Amã vai morrer na própria forca? Amã vai morrer na própria forca. Porque nós somos temente a Deus. Tem uma igreja de Deus aqui nessa terra, né? Hoje nós somos o Israel de Deus. E toda a forca que ele tem preparado vai ser para ele. E aí, você já sabe do final. Esther diz que palavra de rei não volta atrás. Ele selou, não podia cancelar. Mas agora vocês vão agir pela fé e vão lutar. Por isso que você vai conquistar a tua vitória pela fé. E você vai marchar, como foi falado aqui. E você vai sair desse lugar que Satanás te encurralou, te paralisou. Você vai sair desse complexo. Você vai sair desse sentimento de inferioridade. Você não vai ficar parada por causa das ofensas. Porque é assim mesmo. Quando tem muita ofensa, é que sinal que tem muita vitória. Esther teve a sabedoria de estar enraizada no solo da intimidade com Deus. No solo do serviço a Deus. E no solo da comunidade. Não saia da igreja. A igreja é um corpo, nós somos uma comunidade. Nós estamos aqui ajudando uns aos outros. E não mate ninguém, não mate um amigo que cai. Não mate um que às vezes cai e se decepciona. Vai pegar ele lá fora. Vai pegar ele lá fora e traz para a comunidade. Por que os judeus estão aí? Porque judeu ajuda um ao outro. Você não vê judeu passando fome, você não vê judeu na miséria. Eu vou lá em Israel, você vê, com toda essa guerra, Israel está lá. Judeus do mundo inteiro mandam dinheiro para Israel. Judeus do mundo inteiro estão orando e pedindo a Yahvé: nós vamos ter a nossa vitória. Nós ganhamos Canaã, ninguém vai pegar a nossa Canaã. Eles entendem o segredo da comunidade. E a primeira comunidade que a gente habita é a nossa família. Então esteja bem com a tua família. Não tem família perfeita, mas esteja bem com a tua família. Ore com a tua família. Ore pela sua primeira comunidade, que é a família. E depois a igreja. E o Brasil, que nós estamos aqui, vamos orar.